Véi, sabe quando você tá jogando jogos de tiro, que tem tiro complexo, tipo Battlefield, e aí, tipo assim, você quer atirar em uma pessoa e essa pessoa tá em movimento. E ao invés de você mirar na pessoa, você mira na frente dela para que ela encontre a bala, ao invés da bala encontrar ela. Se atira no ponto futuro. Então, o, esse negócio de ponto futuro é meio, você faz meio que um cálculo ali breve ali na sua cabeça. Você calcula tipo a velocidade que a pessoa está se deslocando e o tempo que vai levar para sua bala chegar até lá, para que eles se encontrem nesse ponto futuro. É, e isso é interessante porque a gente meio que pra gente calcular esse tempo que leva para a bala chegar lá, a gente leva em consideração as duas velocidades. Então, meio que talvez o tempo não exista de fato. Talvez o que a gente chama de tempo seja a nossa percepção sobre velocidade. Porque para a gente chegar às nossas conclusões de que um dia tem 24 horas, a gente levou em consideração a velocidade que leva para a Terra girar, e aí para fazer o ano, a velocidade que leva para a Terra dar, dar uma volta completa no Sol e tal. Só que assim, o sistema solar ele também tá girando dentro da galáxia, que provavelmente também tá girando em algo muito maior. Então, assim, essa questão de tempo, o tempo em si, talvez ele não exista. Talvez ele só seja a nossa interpretação sobre velocidade. Então, aquela história de que se a gente corresse na velocidade da luz, a gente chegaria no futuro, talvez não faça sentido, talvez não seja assim, talvez não seja assim que aconteça. Talvez se a gente corresse a 300 mil quilômetros por segundo, a gente chegaria no ponto futuro. A gente chegaria longe pra caralho, né? A 300 mil quilômetros de distância, aonde a Terra passaria daqui a um tempo, né? E a gente chegaria lá, e aí lá não teria nada. Você só estaria solto no espaço, a muitos quilômetros de distância da Terra, e a gente estaria nesse ponto futuro. A gente seria a bala que está esperando o corpo vir encontrar a gente, entendeu? Porque realmente, talvez essa questão de, por exemplo, viagem no tempo não faça sentido, porque não existe tempo. O que existe realmente é só a distância. Então, é só a velocidade, a nossa percepção de velocidade, a distância. Então, onde eu quero chegar com isso? Que vocês já ouviram falar aquela questão de Lady Murphy? A Lady Murphy é o seguinte, ela diz que o que tem que acontecer vai acontecer. Ou seja, a gente mira na frente porque se a gente atirar, ele vai encontrar a bala, entendeu? Por isso a gente mira na frente. Porque, tipo assim, levando em consideração a velocidade dele, a velocidade da bala, a distância, tudo leva a crer que, de fato, ele vai encontrar a bala. Assim, a Lady Murphy fala pois é, tudo que tem que acontecer, vai acontecer. A Lady Murphy fala sobre o futuro. Só que existe o outro lado da moeda. A Lady Murphy, só que em referente ao passado, que se chama amor fati, que é um conceito filosófico. Que é o seguinte, tudo que aconteceu nas nossas vidas até agora,
até esse presente momento que você está me escutando agora, era a única coisa que poderia ter acontecido para que você estivesse presenciando esse exato momento agora. Ou seja, a lei de Murphy do lado contrário. Tipo, você só pôde estar aqui porque essa era a única coisa que poderia estar acontecendo devido a tudo que já aconteceu ao longo das nossas vidas. E tipo, lei de Murphy, quando... Já viu aquela história de que tem muito em animação ou então filme, essas coisas, que mostra algo acontecendo e aí a pessoa fica desesperada porque não quer que aquilo aconteça e ela começa a evitar que isso aconteça. Só que é exatamente ela ficar evitando, tentar ficar desviando o caminho dela para que isso não aconteça, é exatamente o que leva a isso acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Isso é o que a lei de Murphy fala. E o amor de Fati fala basicamente a mesma coisa, só que do lado contrário. Tudo que aconteceu era a única coisa que tinha para acontecer. Não existia outra possibilidade disso não acontecer, entendeu? E aí, no meio disso, tem o nosso presente, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Quando a gente viaja no tempo, a gente não experiencia o futuro, a gente não vive o futuro. A gente vive o presente, só que no futuro, né? E no passado também, mas a gente vive o presente. A gente não está vivendo o futuro, a gente está vivendo o nosso presente, que pode ser o futuro para as pessoas do passado, da onde a gente estava, né? Mas a gente está vivendo o nosso presente. Isso é meio paradoxal, porque como que a nossa persona existiria no futuro se ela não esteve presente no passado? Não faz sentido. Mas a questão não é essa. A questão que eu tô querendo chegar é que tanto o amor fati quanto a lei de Murphy, eles seguem a mesma premissa de que só existe uma única linha do tempo linear, reta, única. Sem ramificação, não tem nada. É uma única linha reta. Tanto o amor fati quanto a lei de Murphy seguem essa história. O que leva a gente a questionar, por exemplo, até o nosso conceito de livre-arbítrio. Porque a lei de Murphy mostra que se algo tem que acontecer, essa coisa vai acontecer. Então se a gente recebesse alguma informação do futuro, mostrando que algo aconteceria que a gente não quer que aconteça, e a gente tentasse contornar isso, é exatamente a gente contornar isso que levaria a isso acontecer. Então, o que mostra que a gente já está tudo predestinado. Se está tudo predestinado, não existe livre-arbítrio. E isso tem até a ver com a Bíblia, porque a Bíblia fala que a gente tem livre-arbítrio, mas também fala que Deus sabe de todas as coisas. Então, se a gente vai para a direita, Deus sabia que a gente vai para a esquerda. Mas a gente fingiu que ia para a direita, mas nós foi para a esquerda. Mas Deus também sabia disso, porque Deus sabe de tudo. Aí então a gente vai ficar parado, porque agora eu quero... Não, mas Deus já sabia que você ia ficar indignado e você ficaria parado. Então se Deus sabe de tudo que eu vou fazer, que eu tô fazendo, que eu vou fazer, então eu tenho livre-arbítrio. Tudo isso aqui foi escrito por Deus, na verdade. Mas também no sentido da ciência mesmo, de Big Bang, o caralho, de... Mano, porque tudo vai batendo com tudo e que estrelas vão se quebrando, explodindo e vão juntando e formando massa e formar a Terra e aí o mundo vai evoluindo e aí nascem os nossos pais, eles geram a gente e tipo... Existe algo que move o mundo. Existe algo que move o mundo. A gente não sabe exatamente o que move o mundo. A gente meio que tenta chamar isso de tempo. A gente está sempre tentando correr contra o tempo. A gente percebe isso muito em cidades, né? Vários carros passando, as pessoas loucas querendo chegar em algum lugar. A todo momento alguém tem alguma coisa para fazer, um objetivo para alcançar.
Tipo assim, existe algo que tá movendo o mundo. A gente não sabe se isso é Deus, a gente não sabe se isso é instinto de sobrevivência. A gente sabe que existe algo que impulsiona a gente. A gente só não sabe o que é. Cara, sinceramente, isso pode ser inércia. Sei lá, pode ser lei da inércia, porque o que tá em movimento tende a continuar em movimento, né? E, tipo, se a gente ficar parado, a gente continua em movimento, porque a Terra tá girando em si mesma, que tá girando em torno do Sol, e aí o sistema solar também tá girando na galáxia, e a galáxia também tá girando em algo maior. Então, assim, a gente sempre tá em movimento. Então, talvez o que faça a gente se mover, faz a gente continuar a vida, seja realmente a lei da inércia, talvez. Mas... E a gente pode chamar isso de tempo. Mas o tempo em si, talvez ele não exista. Porque ele só é baseado na nossa percepção de velocidade das coisas. Da Terra, do Sol e tal. Isso que a gente chama de tempo, a nossa percepção de velocidade. Mas assim, de acordo com o que eu acredito, isso aqui tudo que eu falei é meio que a premissa tanto do Amor Fati, quanto a Lei de Murphy, quanto da minha própria teoria sobre a vida, sobre a realidade, né? Mas do que eu de fato acredito, eu acredito nisso aqui, só que sem a Lei de Murphy. Porque eu não acredito no futuro. Porque, como eu já tinha dito há uns vídeos atrás, né? Eu acredito que se a gente viajasse pro futuro, a gente cairia num limbo eterno, esperando o presente chegar pra gente viver aquele plank time e depois já virar o passado de novo. É isso que eu acredito. Mas... a questão é que o Amor Fati é real, velho. Tipo, tudo que a gente já viveu acarretou pra gente tá aqui agora, né? Você escutando eu fazendo esse vídeo, e você escutando eu futuramente, sabe lá quando você vai ver esse vídeo de fato, né? Mas a Lei de Murphy, a gente nunca vai conseguir provar que ela existe, porque até então a gente não recebeu nenhuma mensagem do futuro, né? Nenhum tipo de informação do futuro. A gente não tem como provar que o futuro existe, a gente não tem como provar que a Lei de Murphy tá certa, existe, realmente acontece o que tem que acontecer. Isso é só coisa de filme, de animação, tal. A gente nunca provou a Lei de Murphy, mas o Amor Fati existe. A gente lembra do que a gente já viveu, né? Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que existe o Amor Fati, o nosso passado, o nosso presente, que é o que a gente está vivendo agora. O futuro é incerto, o futuro talvez não exista. Mas, se sei lá, talvez um dia a gente receber algum tipo de informação do futuro comprovando que a Lei de Murphy existe sim, aí seria exatamente isso mesmo, velho. É isso, tipo, a linha do tempo, ela é reta, ela é linear, ela é reta, não existe ramificações, que ao invés de a gente ter ido pra esquerda, a gente foi pra direita. A única coisa que a gente poderia ter feito foi o que a gente fez mesmo, que acarretou pra gente estar vivendo, presenciando esse momento que nós estamos vivendo nesse exato momento. Acho que eu consegui completar tudo o que eu queria dizer sobre o Amor Fati, a Lei de Murphy e a minha teoria. E obrigado por assistir mais um vídeo meu. Falou.